Magia e indisciplina, uma combinação explosiva? O vídeo, meus amigos, minhas amigas, não tem intenção de assustar ninguém. Inclusive, existe uma interrogação no título. Mas é para pensarmos na situação proposta, né, então pela pergunta, se a indisciplina atrapalha a magia, ou a espiritualidade cuida de tudo, ou até onde a espiritualidade cuida de tudo, sendo que nós, principalmente na questão física, porque magia ela pode ser mental, ela pode mexer com elementos físicos também, então pensemos sobretudo no físico neste momento. Se nós não temos os cuidados devidos, até onde a espiritualidade pode corrigir, consertar, auxiliar, não é? Também pensando em outros aspectos, porque são inúmeras possibilidades, não apenas esta. Eu faço algo deliberadamente inconsequente, a espiritualidade vai lá e conserta, ela consegue, ela pode mexer diretamente no material, até onde? E, repito, há outras tantas considerações, outras tantas possibilidades que estamos deixando de lado. Antes de mais nada, pensemos no que é magia. De modo geral, claro, de uma forma bem sintética, magia é toda manipulação energética, não é? Inclusive com o uso de materiais, pode ser por meio do pensamento, pensamento também é energia, claro, pode ser pelo uso de ervas, enfim, de vários elementos. E a magia por si só é a manipulação. Pode-se utilizar para o bem ou para o mal de alguém ou de uma comunidade, pode-se respeitar o livre-arbítrio ou não, não é? Então, essa é uma reflexão bem sintética, bem genérica do que seria a magia, essa manipulação energética. E o que é disciplina? No caso do nosso vídeo, no caso das nossas análises, não é uma camisa de força, como eu digo, não é uma corrente, não é, como eu também costumo dizer, a gente vê às vezes fotos, principalmente mais antigas, mas algumas contemporâneas também, de líderes religiosos que dizem: eu tenho uma experiência do divino, do sagrado, e todo mundo com cara de cólica. Então a disciplina não é um excesso de formalidade, não é um rigor que mata a criatividade, pelo contrário, a disciplina é uma forma de organização para podermos ser mais criativos, para podermos ser mais ousados. Você vê um jogo, uma pelada de crianças num campo de terra, de barro, e tem disciplina, tem regras, tem organização. Às vezes a regra é não ter regra nenhuma nesses jogos, mas não deixa de ter uma regra, de ser uma regra. E aí, pensando nesse sentido, por que este título, Magia e Indisciplina, uma combinação explosiva? Se eu afirmo em vez de interrogar, eu já digo o seguinte: olha, pense num laboratório de química, se eu não uso as medidas, se eu não tomo cuidado, independentemente da boa intenção, como muitas vezes as pessoas justificam a falta de estudos, a falta de cuidado, a falta de abertura para com a espiritualidade, mas eu tenho boa intenção. E o que diz o provérbio popular? O inferno está cheio de pessoas de boa intenção. Bom, não acreditamos no inferno como penas eternas, ok. Mas o inferno interior, o umbral, seja o que for, uma situação de desequilíbrio, chame como quiser. Só a boa intenção basta? Então eu entro num laboratório de química, misturo uma série de elementos, taco fogo no prédio do departamento de química, de farmácia, de biologia, e acho que tudo bem porque eu não tive má intenção. Pensemos nisso. Segundo aspecto, a partir dessa outra reflexão que estamos propondo, a magia sempre fez parte da Umbanda, desde o início, desde a sua formatação. Por quê? Não é uma novidade. Embora hoje haja uma série de outras formas de magia associadas à Umbanda e, por vezes, infelizmente, ensinadas como se fossem a grande novidade. A novidade pode ser na forma de fazer, mas não no fato de a Umbanda trabalhar com a magia, porque desde o início a Umbanda manipula energias, sempre. Nós temos firmezas que hoje algumas pessoas chamam de dinâmicas, tentando apagar toda a raiz ancestral afro, indígena e europeia do catolicismo popular e de outras tantas frentes orientais, etc. e tal. Então, assim, nós temos sim na Umbanda uma tradição de magia, e não só na Umbanda, nas demais religiões de terreiro, que por vezes busca se apagar em nome de um modismo. Fazendo uma comparação, o xamanismo é algo universal. O xamanismo é uma prática que está presente nas tradições dos povos originários do Brasil.
Mas algumas pessoas consideram o xamanismo apenas o que é ligado aos povos de onde hoje se circunscreve os Estados Unidos da América, né, América do Norte. Então, vejam o preconceito que se dissemina mesmo quando alguém faz uma busca espiritual. Aliás, o preconceito está presente em vários momentos da história da Umbanda também. Não é o nosso tema aqui, mas em qualquer busca espiritual temos que estar atentos ao conteúdo, ao contexto, melhor dizendo, perdão, em que as situações acontecem, contexto histórico, contexto social, contexto econômico, etc. e tal. Orixá não é criança mimada. Eu quero comer Danone, não quero comer brócolis. Não é orixá. Mas o orixá trabalha com energias específicas, então eu sempre me questiono o seguinte: nós temos uma diversidade muito grande, por exemplo, de ervas, inclusive em África e na situação diaspórica. Nós temos no uso tradicional dos povos originários, de onde hoje é o Brasil, e como houve adaptações no cenário urbano, no cenário rural, enfim, desse saber combinado com outros saberes, por vezes até pela dificuldade de se encontrar elementos. Ok, mas eu dizer, por exemplo, que toda e qualquer erva serve para todo e qualquer orixá, eu estou matando a diversidade. Quando eu vejo ou ouço, né, alguém dizendo isso, eu percebo inclusive o perfil dessa pessoa, a dificuldade que tem de respeitar a diversidade de orientação sexual numa corrente mediúnica, de respeitar o apontamento espiritual de alguém como pai pequeno, mãe pequena, Ogã, Eked, seja o que for. Porque a pessoa diz, todas as ervas servem para tudo. Eu digo, então tome banho de urtiga. A pessoa que diz isso está simplesmente tentando apagar, como eu digo, a diversidade, não respeita outras diversidades, como eu percebo pela convivência, e desconsidera não apenas a diversidade, mas juntamente a ela saberes que desconsidera porque literalmente não conhece. Então, por exemplo, como é que você esquenta o santo ou esfria o santo de uma pessoa, como se diz popularmente? Não é? Como é que você abre mais os caminhos mediúnicos de uma pessoa ou dá uma freada para a pessoa não enlouquecer? Porque não tem a ver com orixá, tem a ver com a forma como a pessoa se sintoniza. Então não é qualquer erva, então não é qualquer ritual. Às vezes você se vale até dos mesmos elementos para uma situação de esquentar o santo, para dar um exemplo, ou para esfriar o santo. E aqui eu não estou falando de ervas, mas de outros elementos. Ok, conforme a tradição de uma casa, de um segmento, etc. e tal. Mas você precisa saber o que você faz e saber manipular. A espiritualidade, ela nos orienta, evidentemente, mas nós não precisamos e não devemos deixar de buscar o entendimento, seja por meio da espiritualidade, seja por outros canais de estudo também, tá? Quando a espiritualidade irradia, ela intui, ela espera que a gente aprenda, não é algo passivo, ponto final. Outra questão para nós pensarmos, orixás e guias, nós temos aqui vários vídeos definindo os diversos conceitos de orixás, vocês encontram isso no nosso canal, não apenas no curso de Teologia de Umbanda, mas em outros vídeos também. Nós temos estudos sobre o que são os guias, também há várias definições, etc, etc. Aqui eu vou me ater à situação. Muito bem, são inteligências? São inteligências, mas nós estamos falando de manipulação de energia. Se eu tomo um remédio por engano, mesmo que eu não tenha a intenção de me fazer mal, ele pode fazer. Se eu confundo frascos, como aconteceu comigo, não fui eu que confundi, mas há muitos anos, eu creio que em 1992, dando aula numa determinada escola, alguém foi buscar água para mim, e buscou a água da geladeira e havia água sanitária, na mesma garrafa PET, no mesmo modelo e sem etiqueta alguma, e eu tomei por engano e todo mundo se desesperou. Não houve intenção alguma de me fazer mal, mas a água sanitária fez mal do mesmo jeito, não foi nada grave, inclusive, porque a quantidade foi pequena e eu cuspi. Mas percebam, o elemento é o elemento, por mais fé que eu tenha, eu não vou atravessar a rua sem olhar o sinal, sem usar a faixa, sem perceber se não vem carro na contramão. Exu me abre os caminhos, Ogum me abre os caminhos, então qualquer forma que eu atravessar está ok. Não é isso que a espiritualidade espera de nós. Então, na manipulação de elementos, no aprendizado, no saber o que eu faço, será que serve qualquer erva? Será que serve qualquer situação de elementos? Se o guia não trabalha com aquele elemento, ele vai ter que penar. Que é o que às vezes se faz.
Às vezes a gente tem que fazer uma firmeza específica, vou usar esse termo genérico, e ninguém do terreiro tem os elementos naquele momento, ou tem dinheiro para comprar, ou a pessoa não tem. Lembrando que o nosso trabalho é todo voluntário. Então a gente usa o que tem e pede que a espiritualidade complemente, auxilie, se não de forma geral, ao menos emergencialmente, depois a gente continua. Ok, eu costumo dizer, é como quando eu trabalhei num determinado órgão do governo federal e na ocasião não havia tanto investimento em 2022 e o que acontecia? A gente usava um equipamento falho e tinha que se virar, porque o resultado tinha que acontecer para tabular os dados. E aqui o resultado é cuidar de alguém, auxiliar na cura. Aliás, lembrando que a cura pode ser a pessoa se levantar da cama, a pessoa se levantar com sequelas ou um desencarne tranquilo, não é? Nós não temos o poder de determinar os caminhos de uma pessoa. Nós auxiliamos para que cada qual trilhe o seu caminho da melhor forma possível. Outra questão para pensar é sim, a magia você pode fazer o bem ou fazer o mal. Infelizmente, muitas pessoas fazem o mal em nome das religiões de terreiro. São os mesmos elementos muitas vezes, não é? Uma diversidade muito grande. E quem não conhece, quem tem um olhar pré-conceituoso, né, do pré-conceito, ou seja, conceito anterior, não conhece, já vai conceituando, não é? Hoje temos muito isso, mais do que nunca, pelas pessoas que são formadas pela Unisap, pela Universidade do WhatsApp. Então o que acontece? E aqui nós estamos falando de sabedoria, mais do que de conhecimento acadêmico, embora eu tenha dito brincando sobre a Unisap. Mas o que acontece é o seguinte, a pessoa vê uma determinada vela, uma bebida, uma comida e já acha que alguém está fazendo mal para alguém. É um estereótipo, não é? Mas de fato, a magia você pode fazer para o bem e para o mal. Você pode ferir o livre-arbítrio ou respeitar o livre-arbítrio de alguém e energizar uma situação, um ambiente, uma pessoa, etc. e tal. Isso é muito sério, as palavras estão muito contaminadas. Quando eu lancei o livro Prático de Feitiços há alguns anos, e há um vídeo sobre isso no nosso canal, qualquer que fosse a palavra, feitiço, mandinga ou mirunga, infelizmente ela seria mal interpretada. Infelizmente haveria muito preconceito. E naquele livro, evidentemente, não se ensina nada para o mal ou que fira o livre-arbítrio. Ou no nosso terreiro, ou eu vou dizer no plural, nos nossos terreiros das diversas religiões, não é? Que são sérias e são caminhos de cura, de energização e de equilíbrio, não de fazer o mal. Mas infelizmente as pessoas fazem o mal com pensamento, com a palavra, com vela, sem vela, e pior, muitas vezes usam o nome das nossas religiões. Dentro dessa situação de que lidamos com energia e não apenas com inteligências, né? Eu me lembro de um terreiro de candomblé, do qual eu sou íntimo, não citarei o nome evidentemente, e que haveria uma festa, uma função, não é? Obrigações diversas num dia X. No dia anterior, um ogã antigo confundiu as informações, foi lá e acessou, de certa forma, os assentamentos de Ogum por meio de uma prática. Quando a Yalorixá soube, ela chamou o ogã e disse o seguinte, não era hoje, é amanhã, porque a ideia é como é que você vai acessar uma energia que não é para esse momento? Vamos fazer um paralelo? Como é que você vai aplicar uma anestesia em alguém se a cirurgia não é agora? Então o que ela disse? Pediu ao ogã que fosse lá e desfizesse o que ele foi feito para no dia seguinte refazer. Então isso não é capricho da Yalorixá, isso é uma forma de se lidar com a energia. Você não vai acessar aquela energia no momento que você não vai usar. Por isso que pais e mães, muitas vezes, inclusive porque estão na irradiação, arriando uma oferenda, lidando com alguma situação específica, e o filho desatento e muitas vezes arrogantemente vai fazer outra coisa, não presta atenção, não obedece, a palavra é essa mesma, e ainda diz assim, não pai, eu vou fazer tal coisa, né? Filho, eu vou arriar aqui a bebida para Oxóssi, já está toda a mesa montada. Não, pai, eu estou mostrando aqui, espera um pouco, as imagens do Congá para fulano que entrou na corrente, não existe isso, não é? Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu fiz uma cirurgia no ano passado, e inclusive antecedida de cirurgias espirituais, numa casa irmã muito querida, onde eu fui muito bem tratado, e o que aconteceu? Eu digo o seguinte, pensando na cirurgia física, ainda bem que o médico não me operou apenas pela boa vontade, pela boa intenção e por amor, havia conhecimento e havia disciplina. Então, às vezes a gente chama a atenção do filho, e mesmo com boa educação, não é sendo grosso, porque às vezes o pai a mãe
são humanos, erram, não que justifique, não é? Mas o seguinte, às vezes perde a paciência, mas mesmo como quando chama a atenção, com educação, filho, eu preciso de atenção, filho, precisamos que os cambones tenham mais atenção. Tem filho que fica ressentido, tem filho que não vem mais, tem filho que sai da casa, tem filho que pragueja, e praguejar também é uma forma de magia, magia deletéria, ou seja, negativa, para o mal. Então, o que acontece? Não pode ser assim. Isso é indisciplina. Nós estamos numa corrente mediúnica, nós estamos num terreiro, seja da religião de terreiro que for, para trabalhar por nós, pela comunidade, por quem chega, por quem precisa, encarnados e desencarnados. Então é necessário disciplina, não é? Então tenha um pouco de compaixão para consigo mesmo, sim. Não tenha medo de errar. Tenha compaixão também para com o pai e a mãe que estão lidando com a vida do outro, inclusive com a sua, não é? Com a vida de desencarnados também. E pedem a disciplina e pedem a atenção. Às vezes com calma e às vezes sim, repito, não justifica, mas, você está ali no meio do processo. Você precisa cuidar de alguém e a outra pessoa fica ali muitas vezes de forma arrogante, se pavoneando e decidindo o que é prioritário numa casa, sendo que não é ela que decide isso. Aliás, não é nem o pai e a mãe, é a espiritualidade. Duas observações finais. A primeira é a seguinte: costuma-se dizer, se você tem dúvida de algo, na dúvida faça. E eu sempre digo, na magia é o contrário. Na dúvida, não faça. Não é que você não possa ser espontâneo, não é que você não vá ouvir a intuição. Pelo contrário, se você ouvir a intuição e tiver certeza de que é a intuição e não o seu ego, você faz. Então preste atenção no que eu estou dizendo, por favor, não confunda. Segundo, infelizmente, as pessoas chamam a magia deletéria de magia negra. Isso é um baita preconceito. É um baita preconceito. Eu costumo dizer que magia negra somos nós, homens e mulheres negros e negras, felizes, sorrindo, encontrando nossos espaços e mais, fazendo respeitar os nossos espaços. Então, atenção também ao vocabulário. Eu prefiro sempre magia deletéria, até porque magia negativa nem sempre também se faz compreender. Então, eu digo magia deletéria e explico que deletéria significa ruim, aquilo que destrói, aquilo que faz o mal, aquilo que prejudica. Ok? Esta é a minha pequena contribuição para o tema. Abraço, gratidão e axé.